Olá, pessoal, tudo bem? Olha, hoje eu queria compartilhar com vocês a história de quem vivenciou o que hoje ainda é um meme, às vezes, nas redes, né? Não sei se todo mundo, né? Mas quem acompanhava a Fórmula 1 na década de 2000, né? ah, Deve ter se deparado com um episódio que se transformou famoso por causa da narração do hoje não, hoje sim. E bem, e aí eu vou contar para vocês como que foi a experiência de ter vivido isso. E na época não era tão difundida a internet. E posteriormente veio isso se tornar popular novamente. E também para a gente fazer uma reflexão em relação ao profissional envolvido. Bem, na década de 2000, a poderosa escuderia da Ferrari tinha dois pilotos, que era o Michael Schumacher, multicampeão, e o Rubens Barrichello, que era o nosso brasileiro, talvez um dos brasileiros que chamou a atenção pós Ayrton Senna. E bem, e já havia ocorrido situações da escuderia, ou seja, a direção da equipe de Fórmula 1, da Ferrari, solicitar que o nosso querido Rubens Barrichello desse posição, deixasse literalmente o Michael Schumacher passar por uma questão de pontuação, para garantir que o piloto que estava à frente ganhasse mais pontos e, consequentemente, aumentasse suas chances ali de vitória dos títulos. E aí, bem, então foi uma corrida onde o narrador queria dizer, olha, hoje não haverá isso, não vai vir ordem do box. E em um dos últimos momentos, últimos instantes da prova, acaba ocorrendo a ordem do box para que o Rubens Barrichello deixe o Michael Schumacher passar. Ele cumpre essa ordem e gera a frustração na narração, onde o narrador fala hoje sim, e com o tom de incredulidade daquilo novamente estar se repetindo, né? Porque, vejamos, estamos falando de um esporte onde os pilotos naturalmente são treinados desde novos, né, a vencer. E aí eis que você tem de ceder algo, ceder uma vitória sua para outra pessoa em prol de um bem da empresa. Esse talvez seja o ponto quando a gente mistura esporte e digamos assim, a gente mistura a vontade ali natural do esporte, das competições, com o meio empresarial. Agora, o ponto que eu destaco é o quão profissional o Rubens Barrichello foi. Porque ele poderia ter simplesmente dito não. É óbvio que isso seria prejudicial para ele. E ele optou por ir justamente no caminho oposto. E bem, e aí qual é o paralelo que eu faço disso com as nossas realidades? É que nem sempre dentro das empresas a gente vai conseguir agir da forma como a gente gostaria. E talvez quando a gente cede, a gente nunca deve ultrapassar os nossos limites éticos e morais. Mas quando a gente faz concessões de abrir mão daquilo que é nosso ou de abrir mão daquilo que seria a nossa prioridade em prol de uma prioridade de um conjunto, de um grupo, a gente está mostrando muita sabedoria. Porque não é fácil, entende? E bem, e também é uma situação onde ainda hoje, se jogar uma enquete se deveria ou não ter feito isso, o que teria sido melhor ou pior, claro que aí vira o e se, vira especulação. Mas, digamos assim, é um ponto que, e eu falo também, não há receita de bolo para algumas coisas, né, pessoal? Então é um ponto que eu próprio às vezes reflito e não diria que há uma resposta 100% correta. Mas é de se destacar esse fato que ocorreu. Posteriormente, anos depois, virou meme na internet, né, esse vídeo. Mas quem viveu aquilo ali no dia
que estava ocorrendo realmente viu com uma certa estranheza e decepção, né, natural, porque era uma possível vitória de um brasileiro. Bem, fica aí a reflexão. Volto a falar, não existe certo ou errado, é uma questão de opinião. E até a próxima.